Mesmo com o avanço na saúde, a hipertensão gestacional segue como uma das principais causas da mortalidade materna no Brasil. Segundo aí um estudo da Unicamp, durante o período de 2012 e 2023, quase 21 mil mulheres morreram aí durante a gravidez, parto ou puerpério. Gente, olha, em cerca de 18% dos casos, 3.721 mil mortes. As causas foram complicações da hipertensão. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora mesmo com a nossa enfermeira, doutora e especialista em sistemas de saúde, obstetrícia e saúde da família. É a Emanuele Paulina. Ela está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Emanuele? Tudo bom? Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Minha filha, é um caso sério isso, né? Já basta diabetes também gestacional, agora a hipertensão, né? Também é um caso muito sério isso. Explica pra gente o que é que caracteriza essa hipertensão na gestação e por que ela pode ser tão perigosa? Bem, o que vai caracterizar a hipertensão na gestação é justamente o valor da pressão arterial. Essa mulher, quando está gestante, ela precisa aferir a pressão nas consultas e frequentar as consultas para que ela possa ter esse padrão, para que ela possa ter esse controle também. Então, a pressão arterial acima de 14/9, a gente já, para as mulheres, já é um risco. Então, ela precisa avaliar essa pressão. Deu 14/9, por exemplo, na consulta, a gente aguarda umas 4 horas, afere novamente essa pressão, para que a gente possa ter um parâmetro de que realmente essa pressão está elevada. Passou de 16, aí a gente já fica mais preocupado ainda, alerta, né? Aí, mais alerta. Aí a gente verifica com menos tempo. Por quê? O que é que pode ser caracterizado por isso? Esse aumento da pressão pode ser, às vezes, até a forma com que essa mulher foi verificado. Se ela veio no sol, se ela não bebeu água, se ela estava de perna cruzada, enfim, tem vários parâmetros. Se ela foi aferida da forma errada, se ela estava conversando. Então, precisa verificar e confirmar se essa pressão realmente estava correta, certo? Muitas vezes essas mulheres, elas aferem essa pressão em casa, com esses aparelhos eletrônicos de casa, né? A gente compra na farmácia, eu tenho um em casa, viu? Mas às vezes eu fico meio em dúvida. É assim, um risco. Se tá dando certo ou não. É um risco, porque ele tem vários parâmetros que você não pode estar sentada com a perna assim, o braço tem que estar na altura do coração. Então, muitas vezes é aferido de uma forma errada e assusta também essa mulher. Mas então, o ideal é que essa mulher vá num posto, vá numa consulta, para que ela possa aferir essa pressão e ficar atenta também aos sinais, né? Que seriam, essa mulher ela pode estar com um edema, um inchaço nas pernas, a vista turva, nesse calor que a gente está agora. Certo. A gente pensa, é só o calor, mas nem sempre, às vezes já é a pressão elevada. E como é que deve ser esse acompanhamento, né? Já que a pessoa sentiu sinalzinho ali, como é que ela deve ser acompanhada? Ela precisa ir para as consultas, ser acompanhada nas consultas com a obstetra ou com a enfermeira, no postinho, tá certo? E essa mulher precisa que essa pressão seja verificada. Além da pressão, existem alguns exames laboratoriais. Confirmou que a pressão realmente está elevada, há um risco, então precisa fazer um complemento com alguns exames laboratoriais para dar uma exatidão. Maravilha, bora lá. Então, acompanhamento sempre. Sim. Agora, tem gente que já é hipertensa. Aí vai, engravida e aí tem que ter muito mais cuidado ainda. Isso. Certo? E para quem não é e de repente adquire na gravidez? Bem, precisa desses cuidados. Quais seriam os cuidados? Primeiro, essa mulher ela precisa ser acompanhada e medicada, dependendo do grau dessa pressão. E existem alguns outros fatores. Ela precisa caminhar, fazer uma atividade física leve. Também vai depender do grau da pressão arterial que está sendo apresentado. Ela precisa estar atenta a isso, à alimentação saudável, aos lanches, ao controle com a nutricionista também. Então, é uma situação que precisa de acompanhamento de multiprofissionais. Maravilha. Me diz uma coisa, por que essas mortes, né, por hipertensão, elas ainda acontecem, mesmo a pessoa sendo acompanhada, tentando evitar de todas as formas, né, enfim... Por que ainda acontece? Muitas vezes a gente observa que elas acontecem por negligência, muitas vezes da mulher, de não ir para as consultas. Eu sinto alguma alteração, eu sinto que eu estou inchada, mas aí essa alteração é normal, se considera normal da gravidez. E aí vai negligenciando. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, de estar nas consultas,
de pré-natal também é um outro risco, né? E aí essa pressão na gestação, ela eleva-se muito rápido. Então, apresentou 14/9, por exemplo, rapidamente ela sobe. E rapidamente também vem os efeitos, tanto para a mulher quanto para o bebê. Hoje estão dizendo que 12/9, é isso? Que já é pressão alta. Gente, então muita gente deve estar, porque 12, né, para mim é considerado até normalzinho. Mas estão dizendo agora que a partir de 12, né, também tem isso. Porque se você for observar, sua pressão 12/8, que é considerada... É 12/8? 12/8. Por 8, não é por 9. Eu não sei nada dessas coisas, mas bora lá. A gente já é considerada uma pressão padrão. Mas aí o que é que acontece? Certo. Você vem do churrasquinho, bem salgado, essa pressão já tende a elevar. Você sai meio-dia num sol quente ali para pegar um ônibus na lagoa, essa pressão já tende a aumentar. Então, ela já é uma pressão que é limite. O 12/8, ela já é uma pressão que é considerada padrão, porém ela já é um limite, porque eu tenho uma raiva, eu tenho uma alimentação inadequada. Já dá uma levantadazinha, então, tudo né? pode aumentar essa pressão. Que políticas públicas, né, e ações de saúde poderiam ajudar a reduzir esse tipo de mortes? Pois existem várias políticas públicas que são para gestantes, são nesse período do pré-natal, porém, como eu falei, a gente tem a questão da negligência da própria gestante, como a gente também tem uma necessidade de maior investimento nas mulheres para que elas possam chegar nessas consultas, para que tenha mais vagas de consultas, para que tenha mais unidades de saúde, para que elas possam chegar nessas consultas. Às vezes ela não tem o transporte para chegar na unidade de saúde, falta o dinheiro para ir na consulta, o trabalho nem sempre libera da forma que ela precisa, por mais que esteja na lei, mas às vezes não consegue. Então, são várias situações que trazem... Esse tipo de morte acontece mais na classe mais baixa ou classe média também pode acontecer também? É mais comum nas classes mais desfavorecidas, mais baixas. Não vão. Uma vez no médico, aí não quer ir mais, acha que está tudo certo. Exato. Né? Mas também pode acontecer com qualquer classe pessoa. Social, porque a negligência ou a falta de cuidado pode acontecer em qualquer momento. Maravilha. Minha amiga, eu quero agradecer a você aqui a sua participação. Obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Foi ótimo esse assunto aí para quem está em casa, que está gestante, né? Tem que ter muito cuidado, né não, minha amiga? Eu que agradeço, realmente. Obrigada, viu? Eu vou a um pequeno intervalo, minha gente. Eu volto daqui a pouco, viu? Sai daí não.